Então, com muito prazer, eu chamo um grande especialista, um neurologista, doutor Márcio Ciega, por favor, doutor Márcio. Prazer tê-lo aqui com a gente. Sente aqui. Nós estamos filmando exatamente para disponibilizarmos. Doutor Márcio Ciega, nosso assunto hoje é enxaqueca, dor de cabeça. E me chamou muita atenção, conversando com o senhor, existem mais de 150 tipos de dor de cabeça, é isso? Boa tarde, Mônica. Isso é verdade. De acordo com a classificação internacional das cefaleias, existem mais de 150 tipos diferentes de dor de cabeça, cada uma com uma causa diferente. Como é que a gente distingue? Bom, um médico vai distinguir, né? A enxaqueca é uma delas? Isso. A enxaqueca é a doença que causa dor de cabeça, que causa maior grau de incapacidade. Ela não é a dor de cabeça mais frequente no ser humano. Ela se estipula que 10% da população tem uma crise de dor de cabeça ao longo de um ano. Porém, ela é a que mais traz um grau de incapacidade, faltas ao trabalho, procura ao pronto-socorro. Então, ela é a dor de cabeça que mais chama atenção. Porque, normalmente, a pessoa que tem enxaqueca, ela fica... minha crise, quando vem, eu fico 3 dias sem ver luz, sem querer conversar com ninguém. É isso? Tem um ciclo? Isso. A enxaqueca tem critérios diagnósticos bem definidos. Geralmente é uma dor de cabeça, latejante, geralmente na metade de um crânio, acompanhada de náuseas, vômitos, piora o esforço físico. Geralmente dura de 4 até 72 horas. Essa dor, ela surge de repente, a pessoa tem uma predisposição ou algo causa a enxaqueca? A enxaqueca é uma doença neurológica com uma predisposição genética. 70% da população que tem enxaqueca tem integrantes de primeiro grau com enxaqueca. Agora, a enxaqueca ela é desencadeada por múltiplos fatores. Determinados alimentos, odores, exposição luminosa, esforços físicos, uso de anticoncepcional, abuso de analgésicos, estresse. Período pré-menstrual tem a ver? Está totalmente ligado. Pela queda do estrogênio, desencadeia a enxaqueca. Enfim, são múltiplos fatores que dão o gatilho para a crise de enxaqueca. O indivíduo tem uma predisposição genética, agora o fator ambiental no qual ele está exposto vai fazer ele ter mais ou menos dor. Mulheres têm mais enxaqueca que homens ou não existe esse registro? Mulheres têm mais dor de cabeça que homens. Vou te contar, não é fácil ser mulher não, né, gente? E algo pode prevenir? Por exemplo, teve esse aviso, a pessoa pode fazer alguma coisa para não vir a enxaqueca ou é deitar e lamentar? Existe uma medicação que foi criada baseado na aura, que, se usado no momento da aura, ele tem poder de abortar a crise. Geralmente, essas medicações são os derivados dos triptanos, que é uma ala específica de medicamentos. Não são todos os pacientes que têm dor de cabeça que podem usá-la. E que nem o paciente pode chegar ali na farmácia e pedir o remédio. Tem que ser através do neurologista. Essa medicação específica, ela é prescrita, ela pode ser comprada sem receita. E nós vemos muito no consultório, às vezes, abuso dessas medicações. Muitas vezes o paciente começa a ter dor de cabeça e começa a usar analgésicos comuns, dipirona, paracetamol, ibuprofeno. Essas medicações inicialmente fazem efeito, posteriormente não fazem mais efeito. Aí o paciente aumenta o poder analgésico. Começa a usar derivados de ergotamina, né? Que são, tem várias medicações, cefalívio, cefalio, enxaque, migrânia, enfim, essa que a gente vê na televisão, a propaganda, né? E inicialmente começa a ter resposta, aí o paciente para de responder essas medicações, aí ele vai para os triptanos, Naramig, Sumax, Maxalt, etc. Posteriormente, essas medicações param de fazer efeito. Aí o paciente começa a vir muito no pronto-socorro. Tomar opioide, tramal, morfina. Ou seja, alguns analgésicos alimentam a enxaqueca.
Todos os analgésicos alimentam a enxaqueca. Quanto mais analgésico o paciente usa, mais dor de cabeça ele vai sentir. Se estipula que 10 comprimidos analgésicos por mês já é capaz de induzir uma dor extra, só pelo uso excessivo. Mas só para enxaqueca ou para outras dores também? Não, no paciente portador de enxaqueca. Ele não cria uma enxaqueca. Quem tem enxaqueca terá a sua enxaqueca piorada pelo uso excessivo de analgésico. Gente, essa notícia é importante para quem tem enxaqueca, hein? Presta atenção, né? Você tem, amiga, enxaqueca? Você que está com a touquinha aí. Você tem? Me dá um depoimento de como é, por favor. A Alice está chegando aí com você. Como que é seu nome? Não, essa aqui, ó. Estão as duas. Essa de roxo, depois ela, Nossa, ela tem um cabelo lindo. É porque ela não quer aparecer? Você não vai aparecer, a gente não vai te filmar, pronto. Só pergunta aqui para mim. Eu descobri, na verdade, que eu tinha enxaqueca na infância. E esse processo do diagnóstico é muito complicado na infância, né? Porque se confunde muito a enxaqueca com problema de vista, a manha infantil, ela não quer ir para a escola e tudo mais. Então, esse diagnóstico na infância é muito complicado. Como é seu nome? Nayara. E ao longo então, no início, até ser diagnosticada, eu sofri muito com isso. E depois que passei por todo o tratamento médico, de tomar remédio controlado, e uma coisa que eu identifiquei ao longo dessa minha vida de enxaqueca realmente é em função a isso, que quanto mais remédio eu tomava, mais minha cabeça doía. Entendeu? Então, hoje, assim, eu já consigo identificar quando eu vou ter a dor de cabeça, quando a dor de cabeça ela vai realmente resolver tomando só o analgésico, ou quando eu realmente preciso, às vezes, ir para um hospital para tomar uma medicação um pouco mais forte, ou se é uma questão só de esperar. Passou de um horário de uma alimentação, se eu comi alguma coisa que me causa, por exemplo, queijo, excesso de queijo, melancia, são 2 alimentos que me dão muita dor de cabeça, então são coisas que eu já evito muito. Eu preciso de pelo menos 8 horas de sono, se eu dormir menos que isso, minha cabeça dói. Né? Então, eu fui aprendendo ao longo da vida o que eu tenho que fazer para controlar a minha enxaqueca sem precisar rotineiramente dos remédios. Aprendeu a conviver com ela. Antes eu vou até fazer uma pergunta em cima do que você disse, mas você quer fazer uma pergunta para o doutor Ciega? Não. Ela falou de queijo e melancia. Existem alimentos que até a pessoa vítima da enxaqueca identifique, tem essa correlação? Sim, Mônica, tem relação, né? Os campeões de desencadeamento de enxaqueca é o chocolate, o queijo e o vinho. Lascou, Nayara. Porém, cada indivíduo tem um fator desencadeante próprio. Não adianta estipular a você vai deixar de ingerir toda essa lista. Alimentos ácidos, principalmente, contém cafeína, o vinho contém tiramina, o glutamato que é contido em conservantes, enfim. Cada indivíduo tem seus alimentos que desencadeiam a enxaqueca. E vai descobrindo ao longo da vida. O que a gente sugere no dia a dia? O indivíduo está bem, ingere e apresenta uma crise de enxaqueca. O paciente fazer uma retrospectiva do que teve de diferente naquele dia. Ingerir melancia é uma possível causa. Segunda vez, ingeriu melancia e teve dor. Confirma. Terceira vez, certeza. Agora, o paciente não pode fazer assim, vou deixar de comer chocolate 1 mês para ver se minha dor de cabeça melhora. Aí vamos supor que não melhora. Então, não é o chocolate. Uhum. Isso é falso, porque a enxaqueca é multifatorial. Às vezes ela parou o chocolate, mas está dormindo mal. Uhum. Então, ou seja, o paciente que tem enxaqueca, se ele levar um hábito de vida na qual um hábito de vida anti-enxaqueca, ele tem muito pouca crise ao longo da vida. Antes de lhe perguntar o que é um hábito de vida anti-enxaqueca,
Nós estamos falando hoje aqui sobre enxaqueca, dores de cabeça, e o nosso microfone que está aqui com a Alice está aberto. Então, o senhor volta falando sobre o que é o hábito anti-enxaqueca e o que a Nayara falou ali, sobre essa relação de vista com dor de cabeça. Seu nome, por favor. Márcio. Márcio. Parabéns pela iniciativa, Mônica. Obrigada. Parabéns ao doutor Márcio também. A minha pergunta, a minha dúvida em relação, eu sinto uma dor, uma dormência na cabeça, na parte esquerda. Isso tem alguma coisa a ver com a enxaqueca? Doutor, lembrando que o doutor Márcio Ciega é neurologista, especialista, então é a pessoa apropriada a responder esse tipo de pergunta. Márcio, existem vários tipos de dor de cabeça. A enxaqueca é uma delas. Geralmente ela não cursa com dormência. Porém, existe uma doença que é o grupo das neuralgias cranianas. As neuralgias, o crânio é composto de diversos nervos cranianos. Nervo supraorbitário, nervo zigomático temporal, nervo aurículo temporal, nervo occipital menor, nervo occipital maior. Uma dor localizada que causa dormência e o exame físico revela uma dor ao toque em uma certa área específica, provavelmente o diagnóstico pode ser de neuralgia craniana. O que é neuralgia craniana? Traduz. É uma espécie de inflamação daquele exato nervo que está causando o problema. Vai depender da área que o paciente tem o desconforto e o exame cefaliátrico, que é o exame do toque dos nervos cranianos. Então, um neurologista pode auxiliar Márcio a descobrir. Pode Você já auxiliar. foi, Márcio? Então, Não, vou procurar. doutor Márcio Ciega aqui, já estou fazendo propaganda dele. Pode deixar, vamos Que lá. às vezes é uma coisa simples, mas pode não ser também. Eu até depois, Nayara, ele me deu, conversando com ele me disse uma coisa. Vocês sabiam que o Botox também trata de enxaqueca? Não é só de ruga? Ele vai falar já já. Mas voltando, o que é uma rotina anti-enxaqueca? Mônica, um hábito de vida anti-enxaqueca envolve atividades físicas, um sono regular. Não só o sono curto, o sono prolongado também pode desencadear enxaqueca. Tem aquela enxaqueca do final de semana, que é quando o paciente dorme para mais. O estresse, muitas horas de trabalho, o jejum prolongado, não respeitar a alimentação a cada 3 horas, ingerir muita gordura, enfim, postura no trabalho também. Às vezes o paciente tem uma má postura e dores cervicais podem desencadear enxaqueca. Basicamente, uma coisa que a gente deveria fazer sem ter enxaqueca. Gente, doutor, o senhor acabou de falar uma coisa que resolve tudo, né? Tem menos câncer, tem menos infarto, tem menos enxaqueca se você se alimentar bem, não tiver sobrepeso, não for sedentário, não fumar e amar demais, que o senhor não falou. Isso pode. Amar pode. Pode. Salvou nossa vida. E o Botox? Gente, perguntas, hein? A Alice está ali com o microfone, está aberto para pergunta. Dor de cabeça, enxaqueca, pode fazer a pergunta que você quiser. Como é que o Botox auxilia no tratamento da enxaqueca? Mônica, o Botox está indicado em apenas uma situação, que é a enxaqueca crônica. O que é enxaqueca crônica? É quando a enxaqueca assume a frequência de mais do que 15 dias no mês de dor, por pelo menos 3 meses. Ou seja, o paciente sente dor de cabeça quase todos os dias. Nossa. Se estipula que 1% da população tem enxaqueca crônica. É um volume alto, porque é uma doença que causa muito sofrimento. Está muito ligado a quadro depressivo, quadro ansioso. Geralmente o paciente tem uma queda de qualidade de vida muito acentuada. O Botox, no caso da enxaqueca, ele não é puramente um relaxante muscular como no quadro estético. O Botox, ele impede a transmissão do impulso nervoso, ou seja, o paciente vai ter a transmissão da dor para o crânio diminuída. E o Botox começa a fazer efeito em 3 dias e dura por 6 meses. Né? Já pensou que alívio? São aplicados, é um procedimento relativamente simples, é na pele, causa um pouco de desconforto, porque são 31 pontos que a gente aplica. Né? São 7 pontos frontais, 4 pontos temporais,
6 pontos na região occipital, 4 na região paraespinhal e 6 no trapézio. Então, é muito ponto. Mas, em compensação, são 6 meses sem dor, né, doutor? A enxaqueca é uma doença genética, ou seja, você tem também dor de cabeça? Nem eventualmente, uma vez ao ano. Então você tem enxaqueca, só que não da forma... Geralmente a gente conhece a forma grave, que é o que incomoda todos os dias. Mas 10% da população tem enxaqueca, ou seja, vai ter pelo menos uma crise de dor de cabeça, latejante, com vômito, pelo menos uma vez ao ano. Toma um remédio e passa, mas isso é enxaqueca. Alguns pacientes vão entrar na fase crônica, né? Provavelmente é o caso da sua mãe. Ela passou para você os genes e você passou para os seus filhos. Cada indivíduo tem uma facilidade de desenvolver enxaqueca, que depende muito do hábito de vida, né? Se sua mãe levou um hábito de vida pró-enxaqueca, a enxaqueca desencadeou com mais intensidade. Você talvez levou um hábito de vida mais regrado, então teve menos dor. Seu filho talvez já tenha um pacote genético maior, aí ele tem mais dor de cabeça. Tem cura? A enxaqueca, existe a predisposição genética, ou seja, o indivíduo tem a facilidade de ter dor de cabeça maior que outras pessoas. Agora, se ela procurar um tratamento e levar um hábito de vida saudável, ela vai ter as suas dores de cabeça muito reduzidas ao ponto de não interferirem com a qualidade de vida. Agora, a predisposição de ter dor sempre vai ser maior que em indivíduos que não têm. Agora o senhor falou que tem 150 tipos de dores de cabeça. Bia disse que não tem a tal enxaqueca, mas que tem uma vez no ano uma dor de cabeça, que quase todo mundo tem. Por que a dela, uma vez por ano, é enxaqueca? Não existe dor de cabeça normal ou comum. Toda dor de cabeça é um sinal de problema. A dor de cabeça é um sinal de alarme de que algo não está bem. Então, existe até alguns sinais de alarme. Quando procurar um médico? Isso. Né? Quando a dor de cabeça é inédita, de um caráter explosivo, do início já é de forte intensidade, alterações de comportamento, alterações da memória, da pressão arterial, alterações de força, de sensibilidade, alterações visuais, dores progressivas, dores noturnas que acordam o paciente com a dor. O vômito nem tanto. Vômito pode fazer parte da enxaqueca. Essas outras características são sinais de alarme. Me preocupa mais uma dor recente do que quando um paciente me diz que o paciente tem uma dor há 10 anos. Entendi. Esse eu já tenho certeza que é enxaqueca. Entendi. E tem a ver com o fator hormonal, tipo menopausa? Porque eu tenho uma amiga que tem toda a vida pró-enxaqueca, a beleza, anti-enxaqueca. Mas ela tem enxaqueca, pode ser... E ela faz aquela aplicação de hormônio. Pode ser isso? O estrogênio é um vilão no caso da enxaqueca. A progesterona geralmente já causa um bem-estar, relaxamento, melhora das dores. Todo mês o estrogênio vai cair no final do ciclo, culminando na menstruação. Por isso que o paciente geralmente está mais irritado e tem mais dor de cabeça no período pré-menstrual. Tá. Quando o paciente entra em menopausa, ela está apresentando uma variação de estrogênio muito alta, ou seja, tem mais dores. Geralmente, quando o paciente entra na menopausa, após o período do climatério, há um período de melhora, né? Na gravidez, a maioria das gestantes melhoram a dor de cabeça, porque é o predomínio da progesterona. Entendi. Mais alguma pergunta? A Bia quer. Eu quero saber se realmente tem cura, porque o do meu filho apresenta vômitos, ele fica de 2 a 3 dias no quarto escuro e tem um certo tipo de alimentação que também agrava esse problema, entendeu? A gente já diagnosticamos o problema da alimentação, ele não pode comer repolho, camarão, essas coisas, entendeu? Aí a gente queria saber, tem cura ou a gente tem que continuar com essa dieta alimentar também, se ajuda? Ok. A dieta é um dos fatores de tratamento.
A base do tratamento da enxaqueca são os medicamentos neuromoduladores. São medicamentos neurológicos que vão agir na causa da enxaqueca, no distúrbio cerebral que desencadeia a enxaqueca. Geralmente são medicamentos que derivam de medicamentos para pressão, medicamentos para epilepsia, medicamentos para depressão, medicamentos para labirintite, só que em doses baixas e usados diariamente por pelo menos 6 meses. Essa é a base do tratamento da enxaqueca. Existem terapias não medicamentosas. Por exemplo, a acupuntura, que ela é analgésica, ela é neuromoduladora, combate a ansiedade. Se ocorre muito neuralgias cranianas junto com a enxaqueca. Se o crânio é doloroso ao toque, o crânio não pode ser doloroso ao toque, a gente faz aplicações anestésicas nesses pontos. O próprio Botox é uma terapia que pode ser usada. Psicoterapia também pode ser usada em pacientes que têm um quadro de transtorno de ansiedade. E descobrir os gatilhos que fazem com que a enxaqueca apareça. Uso excessivo de analgésicos, ansiedade, depressão, noites mal dormidas, sedentarismo, uso excessivo de café, né? Também Ele é ansioso, Bia? O trabalho dele é no computador, 8 horas por dia. Isso influencia também? Porque ele fica 8 horas só no computador. Ele trabalha com sistema de informação. O trabalho dele é computação. E importante falar o que o doutor disse, depois que ele conversou com a gente, eu vi várias pessoas que me deram depoimentos sobre a acupuntura como excelente aliada do tratamento, por conta da ansiedade e dos pontos. A Yara deve fazer também. Nós temos outra pergunta aqui, Alice. Seu nome, por favor, querida? Mariana. Oi, Mariana, diga. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. O seguinte, geralmente quando eu saio e o sol está muito quente, eu pego muito sol quente, me dá enxaqueca, a ponto assim de eu chegar a vomitar. Eu queria que o doutor me respondesse. A exposição luminosa é um gatilho para enxaqueca. Luminosa ou calor? Ambos. Ambos. Muitas vezes mudanças climáticas repentinas. A enxaqueca, um pouco de fisiologia da enxaqueca. A enxaqueca, ela é um distúrbio do nervo trigêmeo associado com os vasos do cérebro e tem muita ligação com a hipófise. Se estipula que a hipófise seja a antena do corpo humano. Ela que percebe mudanças climáticas, ambientais, estresse, odores, sensibilidade, tato, enfim. Tudo que a gente sente é a hipófise que recebe. Então, tudo que excita a hipófise tem um grande potencial de desenvolver enxaqueca. Por exemplo, exposição luminosa, um sol forte, tem um grande potencial para desencadear. Esse é um fator que não tem como a gente evitar o sol. Mas existem alguns óculos, existem 4 graus de óculos, assim, de intensidade de óculos escuro. Tem o nível 4 que você não poderia dirigir. Até o 3 o indivíduo pode dirigir, o 4 não. Mas a gente recomenda o paciente que tem esse gatilho a usar o óculos escuro da potência máxima. Mas pode andar na rua? Não pode dirigir. Ah, é? Perde um pouco de... Perde a visão. Mas seria o ideal para você sair de casa. Pronto, Mariana. Tem uma pergunta que chegou aqui para a gente, do público, que a pessoa não quis usar o microfone. Gostaria de tirar uma dúvida. Quando uma pessoa fica nervosa e imediatamente sente uma dor latejante nas extremidades frontais e uma pressurização forte no ouvido, o que isso indica? Eu já morria de medo achando que era um AVC. A descrição está muito breve, né? Não é possível dar totalmente um diagnóstico só com essas informações, mas provavelmente trata-se da cefaleia atencional. Tensão. Cefaleia atencional é a cefaleia mais sentida do ser humano. 50% dos indivíduos terão um episódio de cefaleia atencional ao longo do ano. Metade da população. Que é tida como uma dor de cabeça comum. Ela não é uma dor de cabeça comum, é uma cefaleia atencional. A gente vive tenso, doutor, então o mundo vive com dor de cabeça. Os critérios diagnósticos da cefaleia atencional são
Uma dor de cabeça nas têmporas, em aperto, leve, não pode ter vômito, não pode ter náusea. Mais ou entendeu? menos o que ela disse Ou seja, aqui. o que é a dor de cabeça comum, mas não é comum. Uma pergunta que me pediram para fazer hoje foi sobre a dor de cabeça da pressão. Quando há um pico de pressão alta, a pessoa não sabe que deu. Qual é a característica dessa dor de cabeça? Geralmente a dor de cabeça por hipertensão, ela se localiza na região da nuca, latejante, pode ter alteração do nível de consciência e geralmente está associado a elevações muito maiores do que o habitual. Um leve aumento pressórico geralmente não dá dor de cabeça. Tá. Geralmente é um pico pressórico. Tá. Alguma outra pergunta? Alice, aqui, seu nome, por favor. Iraí Júnior. Lair Iraí Júnior. Iraí Júnior, por favor, Iraí. Gostaria de saber se problemas cardiológicos causam enxaqueca. Problemas do coração. Existem alguns estudos que observaram que os indivíduos que têm enxaqueca com aura podem ter uma patologia que chama forame oval patente. Mas a população normal que não tem dor de cabeça também pode ter esse forame oval patente. Seria uma das indicações, uma das possibilidades, mas ainda está em estudo, não se tem muita certeza de como a gente vai interpretar esses resultados. Mas, a princípio, uma doença cardiológica não é causa de dor de cabeça. Ok, Júnior? Aqui tem uma pergunta, vem cá, Lídia. O que significa SILT test? Eu fiz esse exame, na hora desmaiei. Isso significa que eu tenha algo? Esse exame, na verdade, é tilt test. É tilt. É tilt test. O tilt test é um exame que foge um pouco da enxaqueca, mas é um exame que o paciente deita numa mesa e é monitorado. A pressão, a frequência cardíaca e essa mesa vai colocando o paciente na posição em pé. E se observa se o paciente tem uma queda repentina da pressão. Por isso que o paciente desmaiou. Geralmente, ele faz o diagnóstico de hipotensão ortostática. Quando o paciente levanta rápido e apresenta tonturas, mal-estar, quando toma um banho quente, o paciente tende à sensação de desmaio. O tempo seco geralmente piora muito a hipotensão ortostática. E o fato dessa pessoa ter desmaiado significa um alerta? Comprova o diagnóstico, mostra que é um quadro mais sério, mas aí já faz o diagnóstico da hipotensão ortostática. O que é hipotensão ortostática? Isso é quando a pessoa perde o sangue, como a gente diz, quando levanta? Existe um sistema que regula a pressão, né? Quando a gente fica de pé, o sistema arterial leva o sangue para a cabeça. Nesses indivíduos, esse sistema está funcionando muito mal. Como se fosse uma mangueira que a gente diminui o fluxo, a tendência natural é apertar a mangueira para esguichar o líquido. Entendi. Nesses indivíduos, o sangue o paciente fica de pé e o sangue não vai para a cabeça. Aí o paciente tem tontura, sensação de desmaio. Geralmente é uma doença de tratamento cardiológico. Está explicado. Alguma pergunta mais? Nós estamos falando com o Dr. Márcio Ciega sobre enxaqueca, dor de cabeça. E logo no começo se falou assim, minha mãe mandou a gente ir no oftalmologista. É mito ou é verdade que dor de cabeça tem a ver com problema de vista? É mito, né? Muitas vezes o paciente tem uma dor de cabeça, procura o oftalmologista acreditando ser um problema visual. Mas a alteração visual não causa crises de dor de cabeça. Não quer dizer que tem a ver, né? Então, nada de Não. tenho que procurar um oftalmologista, vou procurar um neurologista. Isso, igual a sinusite, né? Sinusite é uma dor aguda na região dos seios da face, associada com febre e secreção nasal. Aqui não dá dor de... Nas frontais, nos maxilares, associada com secreção e febre. Aí ele tem uma dor de cabeça nessa região. Mas o paciente tem dores de cabeça mensais. Aí fala que é sinusite. Tem dor de cabeças mensais, frequentes, nunca associados com aumento da secreção nasal.
e desconfia que seja sinusite. Não, não é sinusite. Da mesma forma, dores de cabeças mensais e... deve ser visão. Não. Tem 4 dias que eu estou com dor de cabeça e há 1 mês e 4 dias eu não menstruo. Quer dizer que estou grávida? Olha, eu acho que a chance é grande, hein? Não é por nada, não. Não sei se é enxaqueca, mas... Não sei se a dor de cabeça tem a ver com gravidez, mas que a menstruação atrasada 1 mês e 4 dias quer dizer sim. Vai, doutor, e aí, tem a ver com enxaqueca? São poucas informações para a gente poder dar um diagnóstico, né? Mas a enxaqueca suspende a menstruação? Não, a princípio não. Então, por exemplo, ela está com dor de cabeça, em princípio... Por exemplo, um paciente que está sob um estresse muito grande pode ter um atraso menstrual. Tá. E um transtorno de ansiedade pode ser causa de cefaleia tensional. Tá. Dura 4 dias, geralmente a enxaqueca dura 3, então já parece que não é enxaqueca, com esses poucos dados. Né? E a menstruação suspensa 1 mês e 4 dias, eu acho que você está nervosa, com medo de estar grávida mesmo, e bateu uma dor de cabeça danada. O site hospitalanchieta.com.br transmite, posta no seu site esse vídeo e todas as entrevistas com todos os médicos que nós fazemos aqui. hospitalanchieta.com.br, lá em cima você vai ver dicas e vídeos. Você vai ver todos os vídeos, todos os textos que nós já fizemos aqui. E esses talk shows, durante o ano de 2014, estão lá à sua disposição, assim como no meu site, que é o viverembrasilia.com.br. Mais perguntas? Doutor, dicas. Primeiro, para quem está fora do quadro da enxaqueca, permanecer fora. E dica para quem convive com a enxaqueca, o que fazer nessa cidade tão cheia de sol. Mônica, inicialmente, se sugere a busca ao médico em qualquer dor de cabeça. Não existe dor de cabeça comum, toda dor de cabeça tem um motivo. Existem os motivos mais comuns, um resfriado, uma febre... Enfim, esses casos a gente fica mais tranquilo, mas toda dor de cabeça forte, de início recente, com algumas alterações neurológicas, sempre buscar uma avaliação médica. Agora, aquele paciente que já tem enxaqueca, sempre procurar tratamento, porque quanto mais dor o indivíduo tem, o cérebro fica condicionado a sentir mais dor. E essa essa enxaqueca tem uma grande chance de se cronificar. Então, o tratamento mais rápido possível vai conseguir ter uma maior taxa de sucesso e uma eficácia melhor. Eu queria pedir as palavras finais do senhor para o nosso público, perguntar se alguém quer falar com o doutor Márcio Siega aqui sobre enxaqueca ou dor de cabeça, fora as dores de cabeça normais do nosso dia a dia. Um amigo meu disse, mãe, pergunta a ele se DV dá dor de cabeça. Eu digo, dá. Então não precisa nem fazer essa pergunta. Quando você está dura, dor de cabeça vem. Queria suas palavras finais sobre a ideia desse projeto, o que o senhor acha dessa ação do Hospital Anchieta e o seu alô para o nosso público presente e da internet. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Agradeço o momento que vocês estão aqui de atenção ao nosso trabalho. Eu acho muito interessante a exposição do nosso trabalho, porque às vezes nós temos uma vida tão corrida que a gente não sabe o que o colega do lado está fazendo. Então esse momento é interessante que a gente passa a conhecer, às vezes, até os próprios colegas que trabalham no hospital. E também expor também para a sociedade o que a gente tem feito aqui no Hospital Anchieta. Esse trabalho está de parabéns. O senhor que está de parabéns, eu queria agradecer a equipe da produtora, minha parceira, a Ensine Vídeos, que está aqui gravando, Ferreirinha do som, há muitos anos comigo, a toda a equipe da qualidade e marketing da área da Maria Orlanda, Lídia, Alice, Rander, Felipe, toda a turma que acompanha a gente, muito especialmente ao senhor. E queria pedir de vocês uma salva de palmas para o doutor Márcio Siega, que tão gentilmente veio aqui. Obrigada, doutor. Obrigado, Mônica.